quero agradecer a tua presença aqui nessa noite. Dizer que Deus vai falar comigo e com você nessa noite, amém? E vai ser bálsamo. Amém, Adriano? É bálsamo, Adriano? Não é, Pedro? Bálsamo? Deus é bom. O tema, irmãos, eu quero tratar comigo com você nessa noite. Tem muito a ver com a música que foi cantada aqui. Que considerando a nova vida que recebemos em Cristo. Amém? Você pode falar comigo assim, vida eterna? Quanto tempo do seu dia você tem investido em pensar sobre a eternidade? Sabe que à medida em que você desenvolve o seu dia olhando para as coisas eternas, a alegria, ela aumenta em sua intensidade. O prazer de estar nessa terra, apesar de não sermos daqui, aumenta a intensidade. O desejo que você tem para se desenvolver bem no trabalho, aumenta a intensidade. Amém. Glória a Deus. Muito se prega a respeito de morte, de tipos de morte. Quem já ouviu ministrações a respeito de tipos de morte? No Rema tem matérias, que é uma escola bíblica Rema, não sei se todos aqui conhecem, mas o Ministério Verbo da Vida tem também uma escola que funciona em paralelo, junto com o ministério, e lá é ensinado muitas coisas, e se fala a respeito desse assunto, que é os tipos de morte que estão na palavra de Deus. Amém? E uma morte que a gente conhece muito bem é a morte física. Quem conhece a morte física aqui? Ninguém, né? Ninguém morreu ainda. Amém. Mas a morte física não é o fim. Aleluia por isso. Amém. A morte física, ela é uma passagem. Ela é um término de um estágio para o começo de um novo, muito melhor ou pior. Amém. Glória a Deus. Então a morte física, ela é a separação da alma do corpo. Aleluia. Você está animado com a morte? Não, né? Mas tem uma morte que vai animar você. Tem uma morte que anima você. Olhe para o irmão que está do seu lado. Tem uma morte boa. Amém. Também fala na palavra a respeito de morte espiritual. Não diz de forma detalhada morte espiritual. Esse nome não está escrito na palavra. Mas quantos já se atentaram quando Deus disse a Adão, lá em Gênesis, para que ele se alimentasse de todas as árvores frutíferas, mas não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, que se daquela árvore, daquele fruto ele comesse, certamente ele morreria. Amém? Todos conhecem essa passagem? Mas quando sabe que ele não morreu? Fisicamente ele não morreu. Ele permaneceu por bastante tempo ainda. Então essa morte é uma morte muito pior do que a morte física. Amém? Agora também a morte física sem Deus é algo relacionado à morte eterna, que também é outro tipo de morte. Então, lá no início, está falando de uma morte chamada morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. Deus criou filhos, irmãos, desde o princípio. Filhos com liberdade de escolha. Nós somos, pela vontade de Deus, agentes morais livres para escolher aquilo que queremos. Amém? Então Deus poderia ter cercado aquela árvore para que o homem não comesse, mas se ele fizesse isso, ele não teria filhos adoradores. Amém? A adoração parte do coração. É uma escolha. E aquele homem, Adão, não morre fisicamente, mas morre espiritualmente. E ele se separa de Deus e começa a degradação da raça humana. Amém? E o homem começa a se perder e se
distanciar da presença de Deus, da vontade de Deus, da comunhão com Deus. E Jesus vem resolver esse problema. Mas existe também uma morte muito falada, que é a morte eterna. Quantos já ouviram falar sobre morte eterna? Morte eterna é a separação definitiva do homem de Deus. Ou seja, depois da morte física sem Deus, não há mais a possibilidade de retornar e aceitar a obra de Cristo. Por isso a gente prega o Evangelho. Aleluia. A gente prega o Evangelho porque o Evangelho é a boa notícia. A boa notícia é que Jesus, ele veio resolver esse problema da separação do homem com Deus. Ele se separou de Deus para que a gente pudesse ter Deus novamente. Amém? Ele morre uma morte, e a nossa morte, para que a gente possa ter a vida dele. Amém? Ele troca, a Bíblia diz que ele se despiu da sua divindade. Ele abriu mão da sua glória. E foi crucificado no madeiro por causa de mim e por causa de você. Aquela cruz era para nós. O inferno era para nós. A morte eterna era para mim e para você. Para todos. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, obediente ao Pai, por meio de um amor incondicional, pagou o preço para nos tornar filhos. Aleluia. Agora, tem uma morte que eu considero ela muito importante. E é uma morte que a gente deve lembrar diariamente, né? Humildade, por exemplo, é uma coisa que a gente deve todo dia estar atento com relação à humildade. Você concorda? Existem até frases que dizem que humildade é como escovar o dente, né? Tem que ser várias vezes por dia. Aleluia. Minha esposa até me dá uma rebalinha, né? De vez em quando. E pede para me tomar água, senão... Agora tem uma morte, irmãos, que Jesus nos proporcionou para que a gente vivesse ela. Interessante, né? Como funciona o reino de Deus. Uma morte que traz vida. A Bíblia fala a respeito da morte para o pecado. Amém? Quantos aqui morreram para o pecado? Diga, eu estou morto. Diga, é muito bom estar morto. Eu estou aprendendo. Como é que é? Eu estou aprendendo. A cantora é a Helena, né? E aí? Na medida que te... Amém. Amém, Pedro. Tá ótimo. Amém? Morte para o pecado, que se dá no novo nascimento e é expressada publicamente também, né, através do batismo nas águas. Significa abrir mão das próprias vontades, desejos, sonhos para viver uma nova vida projetada por Jesus. Amém? Existe uma vida projetada para você. Aleluia. Tem uma música que diz assim também, quero cantar ela aqui. A quem tenho eu estou confundindo com essa aí. Ajuda aí, Pedro. Para cantar, não estou bom para cantar hoje não, mas já deu para ver, né? Segura aí um pouquinho o violão aí. Segura aí. Não, segura. Segura e não toca. Ah, quem tem... Como é que é? Essa aqui, ó. É só para você rir um pouquinho.
além de ti. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Eu estou apaixonado. Aleluia, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 11, na King James, se puder abrir aqui para os irmãos acompanharem. Filipenses capítulo 4, versículo 11. O apóstolo Paulo fala aqui, na carta aos Filipenses, versículo 11, capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito, sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Aprendi a viver satisfeito. Se a gente parar para avaliar a trajetória do apóstolo Paulo e usar essa palavra satisfação ou satisfatória para os dias atuais, não conseguimos identificar uma vida satisfatória ou cheia de satisfação na vida de Paulo por tantas coisas que ele passou. Amém? Foi açoitado, sofreu naufrágio. Aleluia. Mas ele entendia a grandeza dessa morte e da nova vida em Cristo. Aleluia. Ele respirava eternidade, irmão. Ele sentia cheiro de eternidade. Ele sentia o cheiro de Cristo. Ele sentia o cheiro do verdadeiro prazer. Amém? De quem não pode ser abalado por coisas naturais. De quem não pode perder o rumo ou o ritmo daquilo que está fazendo por acontecimentos externos. Ele aprendeu a viver feliz, satisfeito, porque ele tinha dentro dele algo que é muito maior do que tudo que o mundo pode oferecer. Porque ele entendeu a missão que ele tinha. Aleluia! Sabe, irmãos? Não é pecado e não é errado você empreender. Aleluia! Quantos empreendedores temos aqui? Não é errado, irmão,
você almejar carros, casas, projetos grandiosíssimos. Mas, se isso tudo não tiver um propósito, você corre o risco de ser igual Michael Jackson. Eu sempre uso o exemplo do Michael Jackson. Esse exemplo vem sempre para mim. O camarada que tinha todas as riquezas, poderia ter tudo. Não estava satisfeito com a sua própria cor, mudou de cor, investiu fortunas, e toda aquela fortuna não servia para nada. Aleluia! Amém. Esses dias eu até coloquei no grupo, o pastor Red Bull, que é o Edilson de Lira, ele ministrou uma palavra, instruindo os ministros a voltarem para a zona de conforto. Quantos já ouviram isso? Volte para a zona de conforto. Geralmente a gente escuta o contrário, né? Ei, saia da zona de conforto. Ele disse o seguinte: volte para a zona de conforto. O descanso, esse é o tema, aumenta a produtividade. Não é o descanso de ficar dormindo até às 10, né, irmão? Não é esse descanso. É o descanso acordado. É o descanso de reconhecer a presença. É o descanso de saber, irmãos, como Deus falou um dia comigo. Eu estava sendo justiçado no trabalho e eu orei a Deus. Ele falou comigo assim, ó: filho, não existe possibilidade de alguém te prejudicar nessa terra. Eu falei, uau. Comecei a chorar de alegria, né? Amém, irmãos? Se algo está acontecendo no teu trabalho e parece que você está sendo prejudicado, saiba, Deus diz para você: ninguém é capaz de causar prejuízos a você. Aleluia. Então fique tranquilo, alguma coisa vai acontecer. Amém. Se ainda você sair daquele lugar, irmãos, uma nova e poderosa porta vai se abrir para você. Amém. E o seu foco tem que ser a sua vida em Cristo. Aleluia. Colossenses capítulo 3. Quero ler alguns textos aí com você. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Interessante que Efésios também fala que Deus, ele nos ressuscitou com Cristo, como está falando aqui, mas diz também que em Cristo nós fomos assentados à direita do Pai. Diga, eu não sou daqui. E até a irmã Elis que ia cantar essa música bem, né? Eu não sou daqui. Quem conhece essa? Já vê que eu não estou para música hoje, né? Já deu para ver, né? O Pedro é enciclopédia, conhece tudo. Ontem estava brincando com os jovens aqui, dava uma palavra à música, tinha que amarrar ele na cadeira, porque isso não deixava ninguém brincar. Né, Pedro? É. Olha o versículo 2. Pensai, na King James fala bem interessante, está aqui. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Interessante, irmãos. Você acha que Paulo tem inteligência? Tem, não tem? E aí ele diz o seguinte: a gente falou aqui do que não é pecado. Então, se trabalho fosse coisa só terrena, ninguém ia trabalhar, concorda? Agora, a forma que a gente busca o trabalho pode ser terrena. Amém? A forma que você busca coisas pode ser terrena. Mas existem objetivos do alto. Diga comigo, existem objetivos que são do alto. E sabe, irmãos, esses objetivos são muito mais importantes para mim e para você do que os nossos próprios objetivos. Isso tem a ver com aquela morte que a gente falou.
Amém? Diga de novo, é muito bom estar morto. Pensar nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Próximo, olha só. O que está escrito? Pois morreste. Viu? Não é ideia minha não, irmão. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pode soar desconfortável para você, irmão, mas você está morto. Se a carninha velha está querendo se levantar, pare de dar alimento para ela. Tem até uma história que conta de 2 lobos ou 2 cães, escolhe o bicho que você quiser, né? E aquele que era melhor alimentado vencia a luta, não era assim? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nada é pecado. Você pode fazer todas as coisas, tudo é lícito. Todas não, né? Tem coisas que não pode, lógico. Não precisa nem falar aqui, né? Aí lá, lê Gálatas, né? A respeito do fruto da carne, das obras da carne. Amém? Tem coisas que a gente sabe que são ilícitas, mas a gente pode ter um carro, irmão. Você pode passear, você pode levar a sua esposa, os seus filhos para um ambiente bacana no final de semana. Amém? Você pode tirar férias. Você pode ser bem sucedido no seu trabalho. Você pode empreender. Você pode fazer todas essas coisas, sabendo que você é morto. Amém? Que essas coisas são prazerosas, mas não podem ser comparadas ao prazer que foi estabelecido na morte de Jesus na cruz, e a gente experimentando através de uma morte nossa, abrindo mão dos nossos próprios sonhos e projetos. Agora, Deus é um Deus de projetos. Você concorda? Ele tem planos. Se você foi chamado para empreender, Ele vai lhe dar o caminho. Aleluia. Glória a Deus. Essa estratégia da musiquinha é para eu ficar mais calmo mesmo, viu? Já viu que dá certo? Né? Toca um negócio mais badalado aí para mim ficar mais agitado aqui. Tô brincando. A música calma, né? Não é assim? A música calma a alma. Porque estás inquieta, ó minha alma. Aleluia. Quero ler com você também Filipenses capítulo 3. Só para a gente dar base naquilo que a gente está falando aqui. Concluindo, Filipenses 3:1. Eu vou ler até o 8. Concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto. E para vós é uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Portanto, nós que somos a própria circuncisão. Aleluia! Nós que somos a própria circuncisão. Sei que você sabe a respeito de circuncisão. Era uma obra feita na carne do homem, né? Amém? Não vou dar explicações aqui mais detalhadas. Mas após Cristo, essa circuncisão passa a ser no coração. Aleluia! E aí continua Paulo falando aqui. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Aí Paulo começa a trazer aqui motivos que ele teria para se vangloriar. Somos tentados ou não, irmãos, a nos vangloriarmos por conta das habilidades que a gente constrói,
por conta dos nossos pensamentos, dizendo eu penso assim. Versículo 4. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. O cara era ousado, né? Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aí, quem aqui nunca furou um sinal, passou uma lombada, nunca ultrapassou a velocidade da plaquinha? Quem, irmão? Quem? Pode levantar a mão, ou atira a primeira pedra quem nunca pecou. Paulo, pela lei, ele diz que ele é irrepreensível, ou seja, ele não podia dizer, eu posso, porque eu cumpro. Aleluia. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Isso fala com você, irmão? Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem decidi perder todos esses valores. Quem sabe que Paulo construía tendas? Você acha que Paulo fazia as tendas ruins? Quem acha que? Se ele era um camarada desse jeito, você acha que ele não fazia uma tenda bem feita? Hã? Pode falar, irmão. Paulo fazia uma tenda bem feita ou não? O que você acha? Você acha que era a única atividade que Paulo sabia fazer? Paulo tinha habilidade até mesmo com ferramentas, irmão. E ele fazia as coisas bem feitas. Agora, diante do conhecimento de Cristo, eram desconsideradas todas as habilidades que ele tinha. Os quais, ele está falando, né? Por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Aleluia. Deus é bom. Filipenses capítulo 1. Vamos ler mais um pouquinho de Filipenses aqui. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Paulo falando aqui a Filipenses novamente. Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é o quê? O viver é Cristo. Nada melhor do que viver Cristo. E o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor. Mas já não sei o que escolher. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Mas entendo que, por vossa causa, é mais necessário que eu permaneça no corpo. É interessante aqui que você pode dizer comigo assim, sabe? A gente manda você repetir para incomodar você mesmo, né? Para deixar você meio desconfortável. Diga, eu sou um espírito, tenho uma alma e habito em um corpo. Quando Paulo fala em permanecer no corpo, ele sabe quem ele é. Amém? Portanto, imbuído dessa confiança, 25, creio que vou permanecer e continuar com todos vós, para o vosso progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, uma vez mais, o vosso louvor e glória em Cristo Jesus transborde por minha causa. Irmãos, nós devemos ser motivo, sim, de adoração dos irmãos, por causa do quanto a gente vive Cristo. Aleluia. Será que eu e você podemos ser reconhecidos por pessoas que levantam as suas mãos e agradecem a Deus
por quanto a gente se parece com Cristo, e elas podem contar com Cristo através de nós. Aleluia! Eu costumo, é raro eu dar testemunho meu, mas eu às vezes quando estou conversando com jovens, eu um tempo atrás, agora não tanto, mas teve um tempo atrás que eu gostava de evangelizar nas ruas eu nunca, raramente falo isso, mas eu já tive a oportunidade de passar por pessoas que estavam com uma situação bem diferente. E disse: ô pastor, o senhor lembra de mim? Fala, não lembro não, eu quase não lembro de quase ninguém, tenho uma dificuldade para reconhecer as pessoas assim, né, irmão? A pessoa vem me cumprimenta, daí a minha esposa disse: quem é? Eu falei: eu não sei não, eu fui educado ali e tal, mas eu não lembro não. Mas de pessoas que foram transformadas por uma palavra na rua, sabe, irmãos? Eu já guardei dinheiro para mendigo, para ver se tirava o cara da rua. O cara dormia lá na frente da minha casa, ele vinha no final do dia, dava o dinheiro para mim, eu guardava para ele, guardava até ele juntar dinheiro para pagar o kitnet. Amém? Eu gostava de sentar do lado dos maconheiros lá no São Vicente. André lembra quando era pequenininho, tinha uma árvore, né, Albino? Lembra? Cadê o Albino? Tá lá atrás. Lembra da árvorezinha lá da galera? A gente trouxe uns traficantes lá para a igreja, né? Daqui a pouco o cara montou uma igreja para ele, a igreja dos Flintstones, né? A gente passava lá, estava orando em línguas, abadabadu, badabadu. Eita, a igreja dos Flintstones. Não importa, o importante é a igreja. O importante é a irmão estar dentro da igreja, não estar vendendo droga. Amém? E várias pessoas, esses dias mesmo, eu encontrei um menino, estava trabalhando de porteiro no prédio. Aí ele: pastor, até eu lembrar quem era, né? Já fazia sei lá quantos anos. Lembra de mim? Sou o Maico. Lembra do Maico? Lá atrás, se eu lembro. Irmão, eu sei que esse menino teve. Eu cheguei para Luiz Alves com ele, para cuidar de uma situação do relacionamento conjugal dele, que ele queria se matar por causa da mulher e tal, na droga. E aí a gente foi lá e tal. Sabe, falando isso para você, para a gente ver que a gente não precisa querer ser estrela. Sabe? O estrelato no céu, como dizia o pastor Bud, nós somos uma grande constelação. Amém? Então importa que ele cresça, né? E não é que a gente diminua, a gente resplandece a glória dele através das nossas atitudes. Amém? Agora, eu era ainda jovem, eu fui usuário de drogas. E isso fez com que eu tivesse a experiência e eu soubesse o quanto da dificuldade que a galera tem, entendeu? Para sair. E o quanto de julgamento existe. E isso não é só na droga, irmão. Isso é em todas as áreas. Amém? Às vezes é mais difícil parar de ser mentiroso do que parar de usar uma maconha. Amém? Mas Cristo, irmãos, resolveu todas essas mazelas aí. Agora a gente precisa entender o quanto a gente está nele, o quanto de poder dele opera em nós. O mesmo Espírito, irmãos, a Bíblia fala que o mesmo Espírito, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, ele habita dentro de você. Um amigo fiel. Amém? Uma personalidade que está dentro de você, que sabe todas as coisas, que não deixa você pisar em falso. Mas a gente sai atropelando. A gente vai fazendo. Por isso o descanso aumenta a produtividade. Por isso, em Deus, a gente não sai da zona de conforto. A gente fica na zona de conforto, que é as asas dele. A gente, se não cuidar, irmão, a gente está muito mundano. A gente passa horas na internet ou vendo vídeos, nada contra a internet, de autoajuda, seguindo coach.
e perdendo a oportunidade de ler a palavra, que é viva e poderosa para transformar aquela ansiedade que a gente está tendo em alegria. Paulo, certamente, irmãos, passou por muito tempo de ansiedade. Paulo sofreu, irmãos, mas ele aprendeu. Aleluia. Diga, eu posso aprender. Sabe? Você fica aquele zen, aquele doido, andando pela rua, orando em outras línguas, rindo. Né? Rindo do nada para as pessoas, mas do tudo que você tem nele. Amém? Passando por dificuldades, sim. Muitas coisas não acontecendo do jeito que você quer, coisas que fogem do seu controle, mas a paz, que não é possível de ser explicada pela inteligência humana, pode encher você. Esse lugar de descanso, essa zona de conforto é o Senhor. Mais uma música. Esse lugar é no Senhor. Vem aqui, Helena. Stefan. Eu não sei se você prestou atenção na música que foi cantada aqui. Mas eu quero ler ela aqui só para quando eles cantarem aqui você ficar atento ao que você vai cantar. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Quantos aqui não tem mais a sua vida como preciosa? Isso não é andar sem autoestima. Hoje pela manhã eu estava conversando com a Thaís. Thaís ministrou a palavra aqui. Eu falei, isso não é deixar de ter autoestima, irmão. Não ter mais a sua vida como preciosa. Isso não é para você continuar comendo qualquer porcaria. Não é para você deixar de fazer exercícios físicos. Não é para você deixar de ler sobre assuntos também terrenos para se desenvolver bem. Amém? Mas não ter a vida como preciosa é abrir mão de pouco para ter o muito dele. Não ter a sua vida como preciosa é parar de ficar fazendo as suas tentativas de ser feliz com os seus próprios esforços e deixar a alegria do Senhor fortalecer você. Aleluia. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro, já não tem valor. Isso também, irmãos, não quer dizer que você vai andar aí mendigando. Não é esse o propósito. Mas se comparado à grandeza de Cristo, tudo se torna obsoleto. Porém não desprezado. Não é por isso que o Gilmar não vai fazer com que aquela rede de barbearias trabalhe com excelência. Né, Thaís? Não é por isso que a empresa que a Thaís está administrando não vai crescer e avançar. E mulheres vão sair do poço fundo da baixa estima. Não é por isso. É porque muito maior do que isso é o que ele tem a oferecer. É muito mais prazeroso. Eu costumo dizer que quando eu era meio maluco e tudo que o mundo oferecer eu acabei experimentando. Irmãos, quando se experimenta da presença, tudo perde o valor. Tudo perde o sentido. Por quão grandiosa é a presença, a unção, as promessas, o lugar onde você está, porque você sai de um ambiente raso
e começa a ver de cima, da onde de fato você é. Aleluia.